turminha do quinto ano! Gostaram? Clarinada. Castelos e Coroas Clarinada do Rei e Rainha. Eu peguei no YouTube para vocês escutarem essa música. Achei bem legal. Se trata de uma música, aqui diz assim, uma música real, né? E nos remete aí ao conteúdo que nós estamos estudando, que é a monarquia. Estamos revendo a monarquia na aula de hoje e também vamos conversar sobre a democracia e as diferenças desses governos, ok? A monarquia, então, como já vimos, né, existe desde a antiguidade, quando surgiram lá as primeiras cidades, que exerce o poder e depois transfere a seus descendentes. No entanto, a forma de governar desses reis pode ser diferente dependendo da época e do lugar. Vamos ver alguns exemplos? Na página 82 do seu livro, está trazendo dois exemplos, que na página 83 tem mais um. Então, o primeiro exemplo é da monarquia teocrática, ok? No mundo antigo, por séculos, os reis governaram nessa forma de governo, na forma teocrática, ou seja, eles consideravam, né, ou consideravam-se representantes divinos, como o rei Hammurabi, em 1750 a.C., que nós vimos, né, no capítulo anterior. Tinha a lei de Hammurabi, lembram que nós estudamos sobre isso? Então, ou também se consideravam deuses, como os faraós. Os faraós egípcios acreditavam que eles eram deuses, isso entre 3200 a.C. e 715 a.C. Os reis se encarregavam de conduzir quase todos os aspectos da vida em sociedade, e eles determinavam em que as pessoas deveriam trabalhar, quais os impostos deveriam pagar ao governo, quais as leis seriam cumpridas e como ou quando lutariam nas guerras. Tudo era decidido pelo rei. Nesse PowerPoint aqui, vocês vão encontrar a correção do que deve constar na página 83. Então, vocês podem colocar pausa, né? Pausar o vídeo e colocar lá na página 83 ou verificar o que você escreveu. Se não está bem completinho, então vocês vão estar tendo a oportunidade de completar. Com as principais características dessa monarquia. Então, a maior autoridade não era o povo, né? A maior autoridade de todo o povo era o rei. Então, a maior autoridade, o rei, governava em nome da divindade, né? Achavam-se deuses ou semideuses, representantes divinos, né? E também eram adorados, venerados pelo povo. O papel do rei? Liderar todos os aspectos da vida do seu povo. Os indivíduos do povo, eles não tinham liberdade para questionar a autoridade real, até porque a autoridade do rei era considerada divina. Países que adotaram esse tipo de monarquia, Egito e Mesopotâmia hoje, nenhum mais. Já a monarquia absolutista, entre os séculos XV e XIX na Europa, os reis se tornaram poderosos, pois eles criaram exércitos muito fortes para defender as fronteiras dos países e manter os territórios sob seu domínio. Também passaram a cobrar mais impostos e unificaram as moedas nacionais, os idiomas oficiais, assim como as leis e o sistema de justiça. Assim, eles se fortaleceram bastante. Unidos, os reis da Europa adquiriram força, influência e poder por meio da conquista de terras. Então, eles faziam guerra, conquistavam territórios e assim ia crescendo o governo deles, né, o território deles. Mercadorias e riquezas eram obtidas nas grandes navegações. Além disso, afirmavam que os privilégios que tinham eram concedidos por Deus. Assim, reivindicavam para si o poder absoluto. Por isso que se chama monarquia absolutista, porque eles reivindicavam para eles o poder absoluto sobre a nação e se consideravam inquestionáveis. O que o rei decidia, estava decidido. Também aqui a correção da atividade que vai na página 83. As principais características da monarquia absolutista, então, que o rei governa de maneira absoluta, com grande autoridade, não podia ser questionado pelo povo. O papel do rei, todos esses aqui, definir as leis, treinar os exércitos, unificar línguas e moedas, ok? Países que adotavam
esse tipo de monarquia? França, Portugal, Espanha, Rússia. E os que ainda adotam? Temos aqui os países indicados, ok? Aqui, com a monarquia constitucional, a coisa começa a mudar um pouquinho de figura, né? Entre os séculos 18 e 19, então, os europeus eles passaram a desafiar o excesso de poder dos governantes e começaram a reivindicar maior participação na política e também na elaboração das leis. Então, o povo começou a criar força e a perceber que tinha força. Esse movimento deu origem à monarquia constitucional, ou seja, tem um rei ou uma rainha que governa, mas governa de acordo com a Constituição, com o conjunto de leis daquele lugar e não conforme a sua própria vontade. As leis da Constituição, elas são elaboradas por um parlamento eleito. Então o povo vai eleger o parlamento e o poder legislativo, então, né? Eles vão escolher um primeiro-ministro para ser o chefe do governo. Várias nações do mundo atual, em diferentes continentes, ainda conservam o governo monárquico. Nesta parte aqui, nós temos também a correção da atividade da página 83, com as principais características, o papel do rei ou da rainha, países que adotavam e países que ainda adotam esse regime. Então, eles têm um rei, tem ou uma rainha, mas tem o primeiro-ministro e também o povo, o parlamento, né? O povo vai eleger aquele parlamento, o poder legislativo, para estar governando e manifestando assim o desejo do povo e os interesses do povo. Muito bem, agora que nós já falamos sobre os 3 tipos de monarquia, nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização do Estado brasileiro. Página 84 do livro de vocês. O Brasil nem sempre foi uma república como é hoje, com presidente, com senadores e deputados. Em 1500, o Brasil recebeu os primeiros portugueses, né? A chegada dos portugueses, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Então, nós tínhamos um rei e tudo que era decidido lá em Portugal era feito aqui. 1822, com a declaração da independência do Brasil, agora nós temos Dom Pedro I governando aqui o nosso país. E o período do Brasil Império, o Brasil se tornou então uma monarquia e passou a ser considerado um Estado, 1822 a 1889. Mas como que acontecia então esse governo? Vamos ver. Olha, de acordo com a Constituição do Império, que foi elaborada em 1824, o governo aqui no Brasil foi estabelecido da seguinte maneira: tinha o poder aqui moderador, o Conselho de Estado. O rei ele tinha total controle sobre os demais poderes. Não havia eleições, né? Se alguém quisesse se tornar rei, eu quero me tornar rei. Não, não havia. Era um cargo vitalício, só ia sair do reinado quando morresse, ia ficar para o filho. E a palavra do rei prevalecia como decisão final. Contudo, existia um conselho de Estado para ajudar nas decisões, com poder legislativo, executivo e judiciário, como conhecemos hoje. Deputados, senadores unidos aqui reunidos em assembleia. E também já tinha a moeda, né? Os valores que eram pagos, impostos, as mercadorias já eram também trabalhadas com o valor, nós chamamos aqui monetário, ok? Dessa forma, então, lembrando que já em 1824 trabalhávamos com os 3 poderes, que ainda hoje permanecem. Acontece que hoje muita coisa mudou. Trabalhamos e entendemos que a democracia, ou trabalhamos de forma democrática, entendemos que a democracia é importante ouvir a voz do povo. E aqui na página 86 do livro de vocês, vai trazendo a história da democracia. Então, a democracia, o conceito, quer dizer governo de muitos ou governo do povo. Vai dizendo que o conceito surgiu na antiga Grécia, tá lá no primeiro parágrafo, tá? E significa governo de muitos. Isso ocorreu por volta do século V a.C. em Atenas, onde os cidadãos livres reuniam-se nas praças públicas e discutiam as leis que deveriam ser elaboradas para o bom funcionamento da cidade. Acontece que o conceito de democracia era o governo de muitos. Então, o povo se reunia nas praças, eles discutiam as leis, mas a cidadania, por sua vez, ela não podia ser exercida por todos. Somente os cidadãos livres, cidadãos do sexo masculino,
tinham o direito de participar das assembleias, na elaboração das leis. É mais ou menos assim, todos podiam falar a sua opinião, mas quem realmente ia trabalhar na elaboração das leis eram somente os livres, então os escravos não podiam participar, nem estrangeiros, nem mulheres, só pessoas do sexo masculino, ok? E também os cargos políticos seriam exercidos só por essas pessoas. Isso excluía escravos, estrangeiros, mulheres, crianças, restando apenas 10% da população com o direito à política. Vocês podem marcar no último parágrafo da página 86 do livro de vocês essa explicação, ok? Hoje, nós exercemos a nossa cidadania, exercemos o direito ao voto. Nós vamos trabalhar nos capítulos adiante, nos capítulos futuros, quem pode votar, quando votamos, quais os cargos elegemos, também já estudamos isso no capítulo passado. E é muito bom saber que nós podemos cooperar como bons cidadãos na escolha dos representantes do nosso país. Eu agradeço a participação de vocês na aula de hoje. A aula de história é uma aula muito importante para conhecermos o passado e também para podermos pensar bem no futuro. Que Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula.